Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmos 46, verso 1. Ministério Pão Vivo, vem comigo para mais um capítulo dentro das lições que estamos aprendendo sobre a justiça de Deus. Esta justiça que é revelada no Evangelho. É só lermos Romanos 1,17. Ali está claro que no Evangelho se descobre de fé em fé a justiça de Deus. E nós precisamos descobrir esta justiça. Estamos então estudando Romanos 1, de 18 a 32. Nós iremos ver lá no fim deste capítulo o descalabro mundial, o descalabro total que o homem caiu, que o homem se envolveu. Por isso, temos que admitir que o texto aqui não se refere exclusivamente ao mundo atual. Não. O apóstolo, para poder descrever com nitidez a justiça de Deus, primeiro ele mostrou a baixeza em que o homem se encontra, em que o homem se afundou após a queda. Note, nos últimos versos do capítulo, tem uma coleção de maldades, de pecados em que a sociedade é envolvida, o mundo de um modo geral. E olha, não escapa tanto o mundo no sentido ímpios, como o mundo religioso. Vamos tratar disso ainda, mas eu vou apresentar aqui alguma dessas maldades, até vergonhosas, que o apóstolo apresentou. Os homens cheios de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, contendas, dolo, malignidade, murmuradores. Note que tudo isto aí a gente vê, faz parte, digamos, da sociedade. E, aliás, nós temos até que, à medida que essa lista for sendo apresentada, fazer uma pergunta: será que eu não estou incluído aí? Mas vamos continuar. Detratores, aborrecedores de Deus, misericórdia. Estes são o maior grupo. Aborrecedores de Deus, injuriadores, aquelas pessoas que vivem injuriando o seu próximo, soberbos, a soberbia, o orgulho, ele está presente em todos os cantos da sociedade. Por que não dizer até mesmo na vida religiosa, até mesmo na vida da igreja, até mesmo na vida de líderes, de pregadores? Você sabe que o pecado
ele se generalizou. Começou com o nosso pai Adão. Infelizmente, temos que chamá-lo de pai. E daí para cá, infernizou toda a raça. Por isso, não venha você com aquela desculpinha amarela, pois é comum religiosos viver com as suas desculpinhas. Afinal de contas, eu sou um homem tão honesto. Lembra daquele homem lá do fariseu? Jesus contou a parábola da oração. Os dois se encontraram no templo para orar. E o fariseu orou de si, para si mesmo, o que é comum na igreja, tá? Orou de si para si mesmo. Olha, eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Você já ouviu aqueles relatos de tontos? Na minha casa, o meu pai dá o dízimo até dos ovos da galinha. Misericórdia! Esse é aquele zelo que Paulo chamaria mais tarde de zelo sem entendimento, que não tem valor, não tem peso nenhum para Deus. Isso não te dá maior ou menor conceito espiritual. Mas o fariseu continuou. E também eu não sou como este samaritano. Tá, veja, o samaritano era rejeitado por ter uma vida simples, uma vida humilde. Resumindo, Jesus disse, após a oração do samaritano, ele bateu no peito e disse, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. A oração do fariseu foi bonita, você não acha? E desse samaritano, que oração, né? Se tratar de pecador perante um Deus santo. No entanto, Jesus disse que este desceu para casa justificado. Deus ouviu a oração dele e rejeitou a do publicano. Então, cuidado com a soberba religiosa, mas a lista continua. Presunçosos, inventores de males. Você conhece alguém assim, que vive inventando coisinhas dos outros? Até na igreja tem isso, hein? Os caluniadores, desobediente aos pais. Nós vivemos este tempo. A maioria dos filhos não tem satisfação nenhuma a dar aos pais. Não adianta assustarmos. Faz parte da maldição recebida de Adão. Nécios, isto é, tolos em relação às coisas espirituais, infiéis nos contratos, pessoas que falam e não cumprem. Bem, em se tratando de contratos, não é apenas falar, mas escrever e não cumprir o que escreveu, o que admitiu, o que assinou no seu contrato, sem afeição natural. Hoje, o que se vê é isto aí, pessoas que não têm aquela afeição, aquele amor, aquela dedicação real, natural,
mas as pessoas procuram outros tipos de afeições, de ligações completamente rejeitadas pelo Senhor. Mas a lista continua. E vem por último, sem misericórdia. Sabe a penalidade que vem no final? Tem aqueles que praticam e tem aqueles que apoiam, que aprovam. Os que praticam fazem parte da mesma quadrilha. Paulo falou: olha, esta gente são dignos de morte aqui, dignos de condenação. Mas, Paulo, esta lista é muito forte. Paulo, quem vai escapar, então, desta condenação? Pois é impossível escaparmos da realidade desta radiografia espiritual. Calma, que Paulo vai responder tudo. Quem vai solucionar tudo é a justiça de Deus. E se acalma, não tenha medo da justiça de Deus. Esta justiça, conforme ele mesmo já disse, esta justiça foi revelada, é revelada no Evangelho de fé em fé, do começo a fim. A justiça de Deus, que eu já adianto, esta justiça de Deus que aparece nos evangelhos é a intervenção do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.